Agora nós vamos passar para a nossa unidade 2, né? Onde fala de gestão de negócios, né? Gestão de negócios imobiliários é a nossa unidade 2. Vamos dar início falando sobre conceituação e classificação das empresas. Quando a gente fala de empresa, a gente tenta entender o que é um ambiente empresarial, o que é essa empresa, o que ela significa, como é a combinação dela no mercado, como é que ela atua. Eu imagino um espaço onde há diversas mesas, onde há diversos funcionários, como é que eu imagino? A empresa, a palavra empresa significa uma associação organizada, algo que se organiza, algo que tem sim a presença de materiais, de recursos, que tem a presença de recursos materiais tanto quanto recursos humanos. A empresa é uma associação organizada, é um empreendimento, é algo, né, ao que eu possa me dirigir. É uma forma ou uma pessoa jurídica, tá? Que explora uma determinada atividade com o objetivo de lucro. Então, a empresa é algo ou uma pessoa que a representa, uma pessoa jurídica. A empresa ela é uma organização econômica, mais elementos humanos, mais elementos materiais, com um objetivo lucrativo. Então, é algo da economia, com pessoas trabalhando dentro dela, com recursos materiais a serem produzidos e a serem utilizados com o objetivo de obter um lucro final, renda no final de tudo. Dentre os diversos tipos de empresa, a gente pode destacar as empresas de produção, que são aquelas em que o empresário desenvolve atividades voltadas ao ramo industrial. As empresas de construção, né, as construtoras, que são firmas especializadas na construção e na execução de obras públicas, podendo ser elas obras públicas e obras privadas. Empresas de serviço, que são aquelas que prestam serviço em seu proveito, né, ou oferece à sua clientela o uso temporário de determinados bens ao qual ela está prestando. Os empresários, como conceituando, o empresário é aquele que assume a responsabilidade pela empresa, embora nem sempre ele a dirija, tá? Diretamente. Às vezes ele está lá e às vezes ele pode não estar. Às vezes ele pode estar dirigindo a empresa ou então ele pode colocar outras pessoas para que dê esse direcionamento. Ele pode ser um investidor, né? Empresário investidor. Ele pode realizar sua atividade sozinho ou arcando com todos os riscos inerentes, né? Com tudo que irá acontecer de bom ou de ruim dentro da empresa, visando facilitar o seu negócio. Ele também pode se associar a outra pessoa ou a outras pessoas e propor uma sociedade empresarial, buscando facilitar o desenvolvimento do seu empreendimento, né, com novas ideias, com novas pessoas. A sociedade empresarial é o contrato celebrado entre a pessoa física ou pessoas jurídicas ou somente entre pessoas físicas. Está lá no artigo 1039 do Código Civil, por meio do qual estas se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, a sociedade empresarial ela é uma parte celebrada, ou entre pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas, tá? E isso obriga a elas dividirem tudo reciprocamente, tanto os lucros quanto os fracassos, tanto as vitórias quanto as perdas, ok? Requisitos que são indispensáveis para a constituição de uma sociedade empresarial: estatuto ou contrato social, agentes capazes, a gente vê agentes capazes lá no artigo 104 do Código Civil, objeto lícito possível, determinado ou indeterminável, está lá no artigo 104 do Código Civil, duas formas prescritas ou não de defesa em lei, no Código Civil, no artigo 104, pluralidade dos sócios, capital, interesse capital, vontade de associar-se, né, tem que estar descrito,
participação dos sócios nos lucros ou prejuízos da empresa. As empresas, elas podem ser classificadas segundo seus objetivos, que ela pode ser comercial, né, o objetivo de comercializar, ela pode ser industrial, com o objetivo de produzir, e de prestação de serviço, onde o nome já diz, prestar serviços. De acordo com o seu tamanho, ela pode ser de grande porte, médio porte, pequeno porte ou uma empresa micro. Também podemos classificar as empresas quanto à sua estrutura, onde há estruturas individuais, quando constituídas por uma só pessoa, quando só uma pessoa é capaz de administrar, é capaz de gerir, é capaz de produzir nessa empresa. Coletiva, quando constituída por duas ou mais pessoas em sociedade, tá? Pública, municipal, estadual e federais são empresas caracterizadas como empresa de estrutura pública, são empresas de utilidade pública fiscalizadas pelo governo. Nós podemos também classificar a empresa como mista, constituída por capital público e privado, visando a exploração do interesse nacional de uma população. Quanto ao volume de tamanho interno, as empresas elas podem ser simples, onde elas executam poucas operações, onde são poucos funcionários dentro daquela organização, e ela pode ser uma empresa complexa, onde executa inúmeras operações com muitos funcionários, com muitos departamentos, setores, com uma demanda maior de desenvolvimento também de trabalho, de produção e de prestação de serviço. Obrigações do empresário. O empresário, ele tem algumas obrigações, tá? Ele tem a obrigação de registrar o nome da empresa, né? Registro do nome empresarial é uma obrigação importante. Registro do contrato e estatuto de constituição da empresa. O empresário também tem a obrigação de registro de livros comerciais. Os atos empresariais são registrados em um órgão principal do comércio, tá, gente? Que é conhecido na sua cidade como junta comercial. Lá na junta comercial vai estar todas as informações da sua empresa, como o registro do nome dela, como o registro dos contratos e estatutos, da constituição da empresa e o registro de livros comerciais. Em uma empresa também é importante ter a razão social, que é o nome sob o qual a empresa contrai direitos e obrigações, onde ela é registrada. Entidades são organizações rígidas por estatutos, né? As entidades são organismos rígidos, né? Rígidos por estatutos que não possuem fins lucrativos. Seu lucro não é distribuído, mas é mais incorporado ao seu patrimônio. Ele é incorporado ao que você tem, mas ele não tem fins lucrativos. Escolhas da atividade, constituição e concentração da empresa. Denominação social. A empresa ela é formada por expressões de fantasia, de palavras de uso comum, onde é livremente escolhida ou tirada dos seus objetos sociais. A atividade, serviço ou produto, tá? Eu posso criar um nome fantasia. O nome da minha empresa é Juliana SA, se for uma sociedade, ou Juliana Limitada. Juliana Limitada. Mas eu posso botar, se eu vender bijuterias, Jubiju, né? É o meu nome fantasia. A empresa ela deve ser sempre acrescida de palavras designadas do tipo da sociedade, se for sociedade, ou limitada, que é razão, né? Uma razão limitada. Definição inicial da atividade. Dentro da organização, dentro dessas atividades, nós devemos definir que atividade a gente faz. Deve ser descrito claramente
cada um dos produtos ou serviços que serão vendidos ou produzidos pela sua empresa. E se eles atendem à necessidade dos clientes. Aqui deve ser relacionados os atributos mais valorizados pelo cliente no mercado em que você vai escolher. Então, a gente, como empresário, nós temos uma tarefa muito árdua. Não é só abrir a empresa, não é só passar por esse burocrático de prestação de documentação, de estar kit com o governo, né, de não estar devendo nada, de estar com o nome limpo, de poder pegar empréstimo. Você tem que saber o que realmente você vai produzir. Se você atende realmente o desejo da sua clientela, tá? Que aqui deve ser relacionado os atributos mais valorizados pelos clientes. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, a gente tem que fazer uma busca correspondente ao que a gente quer trabalhar. Localização da empresa, algo muito importante você saber aonde você vai instalar, fazer as instalações de sua empresa. Localização é um dos fatores determinantes para o sucesso do seu negócio. O local deve oferecer uma infraestrutura necessária à atividade e permitir a sua expansão. Dependendo do tipo de produto ou de serviço que se pretende ofertar, a localização da empresa ou do seu empreendimento deve estar o mais próximo possível do potencial público, do público que você quer atingir, tá? Do público consumidor. E ter acesso facilitado aos clientes e fornecedores. Ficar próximo de avenidas principais, ficar próximo de acessos principais, ficar próximo de grandes outros comércios também é uma pedida de localização, ao qual o seu cliente vai se localizar de uma forma mais fácil. O local ideal para desenvolver as atividades deve ser escolhido levando-se em consideração os fatores de venda, o ramo de atividade da empresa e o local ao qual você vai fazer a instalação de sua empresa. Influência do mercado na gestão. O mercado imobiliário, que é o mercado ao qual nós estamos estudando, nós estamos querendo nos profissionalizar, designado como um grupo de compradores e vendedores que atuam no setor imobiliário, através de trocas de propriedades imobiliárias, como terrenos, prédios, casas, pontos comerciais, entre outros empreendimentos. O mercado imobiliário, ele é responsável pelo desenvolvimento da economia de um país ou de sua região também, pois envolve muitos serviços agregados de forma direta e indireta. Como, por exemplo, nós temos o ramo da construção, nós temos a comercialização de produtos de construção, então nós temos os panfleteiros, então há uma agregação, tá, de serviços diretos e serviços indiretos. Serviços que podemos citar no mercado imobiliário: a corretagem, a publicidade, o sistema financeiro habitacional e as incorporações imobiliárias. O setor imobiliário, ele gera renda e emprega pessoas através de novos empreendimentos habitacionais e comerciais, na construção de edifícios, casas, centros comerciais e muitos outros estabelecimentos. O mercado imobiliário, como a designação de um grupo, está classificado como a designação de um grupo de compradores e vendedores que atuam no setor imobiliário através de troca de propriedades imobiliárias, como terrenos, prédios, casas, pontos comerciais, entre outros empreendimentos. As técnicas de comercialização, o conceito de organização comercial e estrutura do comércio. Modalidades atuais da comercialização. A gente define que são os clientes potenciais, ou seja, a gente define o que achamos de mercado-alvo. A gente caracteriza para a segmentação do mercado. A gente tem características para essa segmentação de mercado. Essas características, ela é um estudo do comportamento do consumidor, tá? E busca respostas para algumas questões. A resposta:
de por que comprar, por que as pessoas compram, né? O que as pessoas querem comprar atualmente? Nós temos que fazer essa pergunta para ver a segmentação do mercado, para saber o que o mercado deseja, o que o público deseja. Quando e onde eles vão comprar? Com quem frequenta, com que frequência eles estão comprando? Como eles consomem? Como eles descartam esse consumo? E como avaliam essas experiências? Dentro do mercado imobiliário, dentro de qualquer mercado, tanto imobiliário como outros tipos de mercado, nós temos as modalidades de comercialização. Nós temos o atacado, o varejo, o e-commerce. O atacado, ele atua com grande depósito em parceria com transportadoras, tá? Ou distribuidores. São os representantes mais comuns do modelo atacadista. As transportadoras ou distribuidoras e são parceiros dentro desse mercado atacadista. Muitos também contam com a frota do próprio veículo. Quando eu não tenho a minha frota, eu vou buscar junto aos parceiros, né, as distribuidoras. O varejo, esse é uma importante modalidade de comercialização e vai envolver a grande maioria do comércio existente no mercado atual. Os varejistas, eles são responsáveis pela venda direta, pessoal e em pequena quantidade ao consumidor final, tá? Eles já compram dos atacadistas. O e-commerce, que é o comércio eletrônico, tornou-se uma excelente ferramenta de venda no Brasil e no mundo, para as relações comerciais, para as relações sociais entre os diversos países. O comércio exterior, com condições favoráveis e uma vocação para a produção de commodities, o Brasil destaca-se no cenário internacional como o maior exportador mundial de diversos produtos, principalmente carne bovina, café, suco de laranja e açúcar. O mercado de capitais, ele vai atender às exigências da globalização, do que está no mundo, tá? Da exigência do mundo dentro das empresas dos países em desenvolvimento. Principalmente, procura entrar no mercado de capitais para atrair maiores investidores, maiores investimentos. O tipo misto trata-se de uma combinação de duas ou mais modalidades citadas, tá? Pode ser o mercado de capitais junto com o mercado exterior, o mercado atacadista junto com o mercado varejista, eu ter o atacado, mas eu também ter o varejo, como acontece em muitas empresas aqui, né, de distribuição. Então, é uma distribuidora, mas vende também a preço de varejo. Então, o misto é isso, trata da combinação de duas ou mais modalidades. Existem diversas organizações que atuam conjuntamente no atacado, varejo, comércio exterior, e-commerce, mercado de capitais. Então, é uma variedade. O e-commerce hoje, principalmente, que é a venda eletrônica, a venda através de catálogos eletrônicos. Técnicas de venda. Toda venda envolve o cumprimento de uma série de etapas, cada uma com significativa parcela de importância para o resultado final, que é o lucro. A persuasão, ela é capaz de decidir favoravelmente uma compra. Você ter o poder de persuadir, você entrar nesse mercado com esse desejo de venda, né, de persuasão, ter o poder de persuasão é uma capacidade de decidir o mercado favorável para a compra. Métodos básicos de obtenção de nomes de prováveis clientes, para a gente obter um cliente para a venda. Vamos lá para a primeira fase. Corrente contínua. O que é a corrente contínua? Ao final de uma entrevista com o seu cliente, o profissional de venda solicita a indicação de um outro cliente para contratos. Então, você termina a sua entrevista, aí você já solicita. Você tem alguém que você possa indicar, que queira, que tenha o desejo de comprar, de vender? Então, você já deixa engatilhado
um próximo contrato, né? Um possível contrato. Grupo de referências. Pessoa ou grupo social tido como ponto de referência para uma clientela. Então, eu conhecer pessoas que podem ser as minhas referências, né? A minha busca. Fontes pessoais. Coleta de dados provenientes de contatos efetivados anteriormente pelo próprio profissional de venda. Observação diretas ou fontes bibliográficas. Prospecção, contatos não marcados previamente, efetivando uma via visitas de porta em porta, né? Aquela prospecção é o que eu acho por aí. Eu vou batendo e vou adquirindo meus clientes a partir do momento que eu oferto meu produto. Fontes diversas, através das feiras, dos seminários, dos cursos, do círculo de amizade que você tem, clientes efetivos que indicam outros clientes, associações de classe, relações de profissionais liberais, então outros profissionais que me indicam os clientes, então também uma forma de ter nomes prováveis de clientes para o meu catálogo de clientes na primeira fase. Na segunda fase, desses nomes prováveis de cliente, a gente tem a autorrepresentação, quando o item comercializado tem uma marca positiva no mercado. A empresa é sólida em seu negócio e o corretor já é conhecido na área onde atua. Este deve se auto-apresentar, referendando a imagem da instituição de trabalho. Então, uma empresa é conhecida e eu, através de um outro cliente, identifico aquele possível vendedor. Então, você é a Juliana, a corretora da empresa fulana de tal, que tem vários anos no mercado, então eu já sou conhecida pelo crescimento da minha empresa, pela positividade da minha empresa no mercado. A apresentação do produto, a abordagem é iniciada com a demonstração dos atributos do produto, que o produto tem de me oferecer de melhor, evidenciando-se as qualidades dos mesmos. A entrevista é um jogo de pergunta e resposta, no qual se tenciona obter o máximo de informações a respeito das necessidades ou a respeito do desejo do cliente, para se oferecer o que realmente ele almeja adquirir. Então, a gente começa a perguntar para o cliente, né? Tensionando a gente obter várias informações e a gente começa a oferecer produtos que o cliente realmente deseja. Estratégias de comercialização para cada agente do mercado. Nós temos o crédito, nós temos os parceiros e nós temos os clientes. O crédito, conhecer os caminhos para a captação dos recursos financeiros voltados para aquele investimento. Capital de giro, aplicações, antecipações de recebíveis e empréstimo e entre outros meios essenciais. Parceiros, assim como o ser humano, ele precisa viver em constante relacionamento com outras pessoas, com pares. As empresas também dependem desses clientes para fazer esse intercâmbio. Então, eu necessito de possíveis clientes, possíveis parceiros, para que a minha empresa se desenvolva. Clientes, considerar o relacionamento empresa e cliente como parceria também é muito importante. Ambos têm algo a oferecer e precisam ter amplos canais de diálogo.